Fala, galerinha da X7 Movement, tudo bem? Galera, eu sou a Liz Souza, desse movimento abençoado, mas que não é só um movimento, ele é pautado na palavra. Galera, hoje eu quero falar com vocês sobre algo muito importante que o Espírito Santo tem me incomodado. E só pode ser ele, porque quando eu paro assim, algo fica borbulhando dentro de mim, é ele, porque ele habita aqui dentro. Às vezes, infelizmente, eu não consigo demonstrar, tenho minhas falhas, mas eu sou chamada para ensinar. Eu fui chamada para isso e eu vou usar o vídeo para falar. Hoje eu quero falar sobre palavras torpes, palavras chulas, mas que na Bíblia a maioria das traduções falam palavras torpes. E por que eu resolvi em Cristo fazer esse vídeo? Primeiro, eu tenho observado que a galera cristã, a galera moderna cristã, está utilizando uma palavra que eu vou mencioná-la em inglês, porque em português ela é muito pior, mas o sentido é o mesmo, é tão ruim quanto, não importa a língua que você fale. Mas pesquisem a tradução e eu vou colocar também na descrição do vídeo. Hoje está muito comum a galera, principalmente os jovens, falarem shit. Eu não sei muito bem se a pronúncia é essa, mas até em filmes você vai ouvir falar shit. Então eu tenho observado que a galera gospel, a galera cristã do mundo moderno hoje está falando isso de uma maneira muito tranquila, muito nada a ver, muito zen. E o Espírito Santo me incomodou. Primeiro, a primeira vez que eu ouvi isso foi de uma cantora gospel, que eu não vou mencionar o nome de ninguém, eu tô aqui para falar da postura e do ato e não da pessoa. E apesar de eu ser crítica dessa pessoa, eu não vou mencioná-la, não quero criar polêmica, eu só quero ensinar vocês que estão me ouvindo agora e que o Espírito Santo venha falar mais no seu coração, porque eu sou aqui só um canal mesmo. E aí essa cantora gospel estava num programa de TV, o qual eu vi no YouTube, e ela conversando lá, meio irritada, meio falando a jeito dela, isso aí é com ela, Deus usa cada um com o seu jeito, com a sua forma. Ela pegou e falou shit. Mas assim, um público-alvo top. Ela tem um nível, né, de fãs altíssimo. E não é o meu caso, eu não sou fã dela. E eu falei, olha quantas pessoas você está influenciando, e já está influenciando pessoas que nem cristãos são ainda. Depois eu vi um líder de um movimento de avivamento, né? Utilizando os púlpitos públicos, digamos assim, né? Os púlpitos das praças, os púlpitos, e muito veio com uma proposta que o Espírito Santo colocou no coração dele, muito forte, muitas pessoas se rendendo a Cristo através do veículo dessa pessoa. E essa pessoa num púlpito público me fala que shit, qual é o problema? E que estamos sendo religiosos falando isso, e qual é o problema? E que shit nada mais é do que fezes. Eu parei, pensei, falei, gente, eu devo estar maluca, ou eu tô ficando velha, e tô ficando rabugenta, e tô ficando intolerante. Eu comecei a pensar. Só que eu ando com muitos adolescentes, e na minha família muitos jovens, e a minha casa fica cheia dos adolescentes que convivem comigo. Então eu tô por dentro das gírias, que tá Mac, que tá isso, que aquilo outro, tô muito por dentro, porque eu falo com esse público também. Então eu preciso estar por dentro, até para não ser tão taxativa, mas também não ser tão liberal. E aí eu tenho que encontrar um equilíbrio, e é isso que eu mostro para os meus dentro de casa. Porque antes de eu falar com vocês, eu tô falando com gente de dentro da minha casa em primeiro lugar, e comigo mesma. E aí eu comecei a pensar, gente, isso não tá certo. Isso tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Como diz minha amiga, tem alguma coisa errada que não tá certo. E aí eu fui pesquisar algumas coisas na palavra, porque não pode ser pelo que eu penso, pelo que eu acho, pela minha opinião.
Cristão que é cristão vive pela palavra, vive a transformação diária pela palavra. E eu todos os dias também tenho algo a ser transformado, estou no meu processo. Mas se eu estou aprendendo isso, então não tem por que eu não compartilhar. E aí eu fui procurar o significado da palavra torpe, em primeiro lugar, porque está em Efésios 4:29, diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros. Top! O que for útil para edificar. Quando eu falo shit, eu não estou edificando a ninguém, isso é um fato. E depois o texto de Lucas 6:45 que diz assim: porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Então o que eu falo, o que você fala é o que o nosso coração está cheio. Então se eu estou falando com você agora para te instruir em Cristo e na palavra, é porque o meu coração está cheio de Deus para poder instruir você nesse requisito. Porque aquilo que eu não tenho autoridade para falar, aquilo que eu ainda estou vivendo no meu processo, eu nem abro a boca para falar nada, que eu estou sendo tratada. Mas aquilo que eu tenho autoridade para falar, eu vou falar, porque o Senhor me concede autoridade para isso. E aí eu fui pesquisar o que era a palavra torpe. E só tem coisa ruim. Nojento, indecente, e assim, vergonhoso. E depois eu pesquisei o que era shit. Fezes, acúmulo de lixo, sujeira, porcaria. Resumindo, quando eu falo shit, mesmo que seja em português, eu tô falando fezes, sujeira, lixo acumulado, presta atenção. Então, por mais que eu esteja numa situação adversa, que não esteja do jeito que eu queria, que as coisas não saíram como eu queria, é claro que vai dar raiva, é claro que ali você vai ficar desestabilizado. O que eu estou dizendo é que cuidado quando você estiver desestabilizado, cuidado porque tem pessoas ao seu redor. Então, por isso que eu peço muito cuidado. É necessário a gente ter um cuidado maior quando falamos. Então, quando eu falo shit, eu nunca falo por uma coisa boa. Eu falo por uma coisa ruim, que deu errado, que eu tô preocupado e que, enfim, a gente tem que buscar em Cristo o equilíbrio, né? E a gente precisa ser uma pessoa temperada. Temperada até no falar, né? Nós somos sal, e sal vem para temperar. Então, quando eu tempero com palavras erradas, com palavras torpes, com palavras chulas, vai dar ruim. Então eu quero que você reflita sobre palavras torpes, reflita sobre ficar falando shit toda hora. Isso, preste atenção, as coisas mais banais é que estão contaminando o meio cristão. Nós fomos chamados para sermos diferentes. Eu não disse que somos melhores do que os outros, eu disse que somos diferentes, nascidos e criados para sermos diferentes, fazer a diferença. Se eu falo shit, o mesmo shit que o meu amigo, minha amiga, que ainda não é convertida, fala lá fora, qual é a diferença minha para ela? Qual é a diferença sua para ele? Não tem diferença. Então, não tem por que servir a Cristo. Isso é tudo igual. Então, presta bem atenção. O que você tem falado nas suas rodas de amigos? Qual o seu tipo de papo? Não adianta você ser um na igreja e falar: oh, glorioso Pai amado, Pai querido, oh, amada de Jesus, e chegar na roda de amigos, que isso, que pô, que não sei o que lá, cara. As pessoas vão olhar e falar: mas você não é crente? Eu tô falando isso porque aconteceu isso com o meu afilhado. Aconteceu alguma situação que ele falou shit em português e o amigo dele repreendeu ele. O amigo dele, não cristão, repreendeu ele. Falei: cara, você não pode falar isso não. Você não é cristão, mano? Presta atenção, você tá sendo observado. Se o cara do mundo, mano, tá te repreendendo. Ele falou, ele chegou em casa triste, pensa. Porque o Espírito Santo nos convence de quando nós exageramos e falhamos. Ele falou: cara, eu tomei uma hoje. Ele tomou uma de um cara que não era nem cristão. Isso mostra o quanto nós devemos ser temperados com as nossas palavras. E não confunda religiosidade com princípios. O que eu estou falando aqui com vocês é esclarecendo princípios que está na palavra. E outra, Efésios é Novo Testamento. Então não tem nem desculpa para dizer que isso era no Antigo. Sendo que, não vou nem entrar nessa questão, que a Bíblia é uma só, tá? Então assim,
Costumes, a gente não é para ser copiado. Costumes da época, roupa da época, beleza, ok. Jesus é o cara mais futurista que eu conheço. Ele já sabia o passado, conhece o presente e já sabe do futuro. Então, questão de roupa moderna, meu irmão, Deus não está preocupado com isso. O que eu estou falando é que nós precisamos entender que isso não é religiosidade. Quando eu chamo a sua atenção por uma palavra torpe que você está falando, por um palavrão que você falou, não estou sendo religiosa, não. Eu estou te ensinando princípios, porque um cristão vive à base de princípios. Então, assim, querido, fique em paz, mas reflita nisso aí, compartilhe esse vídeo, porque pessoas precisam ser ensinadas da mesma maneira como eu estou sendo. Eu só estou compartilhando esse vídeo para isso, para que você cresça no evangelho, cresça com maturidade espiritual e não vai colocando tudo no saco da religiosidade, não, porque nem tudo é religiosidade. Cuidado, porque a quebra de princípios pode levar à sua ruína. Então, galera, foca aí, vamos parar aí um pouquinho de falar shit, entre outros, por mais simples que pareça. E se a Bíblia está dizendo que a sua boca fala que o seu coração está cheio, e se shit significa tudo que eu falei com você agora, preste atenção então no que o seu coração está cheio, né? Se você fala isso com frequência, se você falar isso de maneira destemperada, primeiro, seu coração está cheio de sujeira, está cheio de fezes, tá cheio de lixo acumulado, tá cheio de porcaria. Então, cuidado, né? Só cuidado. Beijo, galera, compartilha. Gente, compartilha o nosso vídeo. Ai, gente, eu vou tirar aqui porque eu vou tentar gravar. Compartilha nosso vídeo, se inscreva no canal, toca no sininho. Eu tô com muita saudade de vocês e até o próximo vídeo.